Será que vale a pena instalar o GNV em 2025? Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode economizar mais de R$17 mil em um ano. Se você não me conhece, meu nome é Luiz Satada, motorista de aplicativo desde 2018. E quando o assunto é GNV, eu tenho uma boa bagagem, uma experiência para contar para vocês, já que eu tive um carro a GNV. Então nesse vídeo eu vou falar sobre vantagens e desvantagens do GNV, vou mostrar para vocês como você pode calcular a sua economia por mês, por ano, de uma forma muito simples e prático e rápido. Inclusive, eu vou mostrar também uma entrevista que eu dei na época que eu tinha o meu carro a GNV, como que era a minha economia na época. É uma entrevista bem interessante que eu vou colocar nesse vídeo. Então, para você que gosta desses conteúdos, não esquece de deixar o seu like. E se você não é inscrito, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo como esse. Primeiro, vamos entender como o GNV funciona. Muita gente fala que o GNV pode danificar o seu carro, mas isso é coisa do passado. Hoje, com os kits de quinta e sexta geração, a instalação é segura e eficiente. O kit de GNV de quinta geração é um sistema de injeção eletrônica que se comunica diretamente com a injeção do seu carro. Isso significa que a injeção ela é sequencial e precisa em cada cilindro, maior eficiência e manutenção da potência, tendo assim maior durabilidade equiparada aos carros a combustão, gasolina e etanol. Além disso, o GNV ela é menos poluente que a gasolina e o etanol. Inclusive, você sabia que as grandes frotas de caminhões também utilizam GNV em seus carros? Mercado Livre também, e outros carros de entrega também utilizam o GNV na sua frota para reduzir a emissão do gás carbônico na atmosfera. Agora vamos para a parte mais interessante, a economia do GNV. Quanto será que ele é mais econômico que a gasolina e o etanol? Vamos considerar uma média de valores aqui na cidade de São Paulo. R$ 6,20 a gasolina, R$ 4,19 o etanol e R$ 4,49 o GNV. E vamos considerar um sedã médio que tem um consumo de 7 km por litro no etanol, 10 km por litro na gasolina e 14 km por metro cúbico no GNV. Eu tinha um amigo que tinha um Versa e ele falava que na semana aqui em São Paulo, que tinha muito trânsito, ele fazia uma média de 13, 14 quilômetros no GNV e no final de semana, que era menos trânsito, ele fazia 16, 17 quilômetros no GNV. Mas aí vamos considerar uma média para a gente poder fazer uma comparação. Então, com R$100, o GNV vai render 312 quilômetros. Gasolina com R$100 vai dar 161 quilômetros e o etanol vai render com R$100 167 quilômetros. Agora vamos fazer o seguinte, vamos entrar no site da Comgás, que tem essa ferramenta de cálculo para você poder fazer com o seu carro atual para a gente ver a economia real. E eu vou deixar esse link na descrição para vocês fazerem o cálculo também. Acompanha aí. Bom, gente, então estamos aqui no site da Comgás e vamos utilizar a calculadora para saber quanto de economia nós iremos ter em relação a outros combustíveis. Então aqui você vai entrar, calcule sua economia mensal de GNV e aqui você vai preencher os valores. Ó, eu vou colocar mais ou menos uma média, tá? Gasolina eu vou colocar R$ 6,20, etanol eu vou colocar aí mais ou menos R$ 4,19 e o GNV eu vou colocar aí mais ou menos R$ 4,49. Lembrando que tem regiões que está mais caro e tem regiões que está mais barato. É só uma média, você utiliza a média aí da sua região. Um carro a gasolina, ele roda mais ou menos 10 km por litro, etanol mais ou menos 7 km por litro e o GNV mais ou menos 14 km por metro cúbico. Vou colocar aqui que um kit gás custa mais ou menos R$5.000, certo? E um motorista de aplicativo roda aí mais ou menos 5.000 quilômetros por mês. É uma média, tá, gente? Aqui é para calcular a economia de GNV na frota, né? Então não é, porque motorista de aplicativo é uma pessoa só, é um carro só. E aí você clica aqui em calcular. Ó que legal, aqui já aparece um relatório, ó. Economia mensal com o GNV. O GNV em relação à gasolina, você vai ter uma economia de R$ 1.496,43. O GNV em relação ao etanol, R$ 1.389,29. A economia em um ano, em relação à gasolina, R$ 17.957,14. Quase R$18.000. O GNV em relação ao etanol,
R$16.671,43. O gasto mensal com gasolina seria R$3.100, com etanol R$2.992 e com GNV R$1.603. Olha a diferença do GNV em relação à gasolina. Aí, agora aqui é o tempo para você recuperar o seu investimento do kit GNV. Se for em relação à gasolina, em 3 meses, praticamente em 3 meses, você recupera o valor investido no seu kit gás, né? Ou seja, 3,3 vai dar aí como se fosse 3 meses e 10 dias, mais ou menos, né? E GNV em relação ao etanol, 3,6, um pouquinho mais de 3 meses e 15 dias. Olha aí, para recuperar o seu kit de R$5.000, se for R$5.000, né? Uma média também. E o custo por km rodado? 62 centavos na gasolina, 60 centavos no etanol e 32 centavos no GNV. Qual é a sacada, gente? Atualmente falam muito em economia de combustível com o elétrico e com o híbrido. Mas a gente sabe que um carro híbrido e um carro elétrico, ele é muito mais caro. Então qual é a sacada? O GNV ele acaba se tornando acessível para todos, praticamente para todos. A diferença de um carro híbrido para um carro que você pode colocar GNV, você compra um carro sedã 1.6, né? Ele está aí na faixa de 50, 60 mil, ele já dá para colocar um GNV. Sendo que um carro híbrido ele está acima de R$100.000, um carro elétrico acima de R$150.000. Então, o GNV acaba se tornando muito acessível para todos. E para quem trabalha como motorista de aplicativo e taxista, né, acaba se tornando muito compensativo. Não é à toa que muitos taxistas em São Paulo têm GNV, tem regiões, por exemplo, como o Rio de Janeiro, tem muito carro a GNV. Então, financeiramente, ele se torna acessível para todos. O Luiz é motorista de aplicativo e tem um canal na internet. Hoje representa no mínimo de 50% de economia. Eu gasto em média R$1.500, R$1.600 no GNV. Se fosse no combustível líquido, você chegaria a cerca de R$2.600, quase R$3.000. Não adianta você faturar mais se você está gastando mais. Então eu comecei a faturar um pouquinho mais, mas a economia aumentou muito, então, ou seja, eu comecei a ganhar mais pela economia do que pelo meu ganho. Eu investi R$4.000 parceladas em 10 vezes, né? E eu levei cerca de uns 4, 5 meses no máximo para recuperar esse valor. Mas como eu parcelei em 10 vezes, eu utilizei a economia para pagar mais uma parcela do meu veículo, né, que ele é financiado. Então eu comecei a pagar 2 parcelas, a primeira e a última. Agora vamos falar das vantagens e desvantagens do GNV. A primeira vantagem é a questão da economia, como a gente viu aí no próprio site da Comgás, fazendo o cálculo de quanto o GNV pode ser mais econômico que a gasolina e o etanol. Outro ponto é a questão da poluição. Ele é muito menos poluente que a gasolina e o etanol. Ele se torna aí uma opção sustentável para o meio ambiente. Outro ponto importantíssimo, o GNV ele não pode ser adulterado, já que ele é um gás que vem por dutos, né? E os postos não tem como adulterar como a gasolina e o etanol, como a gente já sabe que acontece muito. Agora, as desvantagens, né? Muitas pessoas criticam, né, que para ter o GNV precisa de um investimento do cilindro, instalação e tudo mais. Porém, a gente sabe que com a própria economia você já consegue pagar esse investimento, já que muitas oficinas elas parcelam em até 10 vezes. Então fica muito mais fácil. Outra desvantagem que o pessoal também critica, que é a questão do porta-malas, né? Então hoje, inclusive, existe aí soluções criativas e seguras. O instalador ele pode colocar 2 cilindros menores, um em cima do outro atrás do porta-malas, onde ele não vai perder muito do seu porta-malas. Uma outra opção é que em alguns carros eles instalam o GNV de baixo, ou seja, você não vai perder nenhum espaço no porta-malas. Gente, eu não estou falando tudo isso da boca para fora. Eu mesmo já tive um carro a GNV e fiz muitos conteúdos falando sobre o GNV, a economia, a manutenção e dando várias dicas para vocês. E não sou só eu. Muitos motoristas ainda colocam GNV no seu carro. Eu tenho um amigo que trabalha no aplicativo que ele comprou um carro zero, ele esperou dar 10.000 km, fez a primeira revisão para ter certeza que não vai dar nenhum problema no carro e ele já colocou o GNV e falou para mim, Japa, o GNV é tão compensativo que eu sei que o carro é zero, não vai dar problema, então eu vou colocar o GNV porque a economia é muito. Então a gente percebe por esse vídeo, pelos cálculos, que para quem roda muito, o GNV ainda compensa. E você? O que você diz sobre tudo isso? Eu peço para vocês colocarem no comentário
para quem tem GNV, como é a sua experiência com o carro GNV. E para você que não tem ainda, não estou dizendo que você tem que colocar, mas é um conteúdo para a gente refletir sobre o nosso trabalho. Então eu peço que vocês entrem nesse link e faça uma simulação, é gratuito, não vai levar mais do que dois minutos ali, você preenche os dados de consumo e de valores do combustível e veja na simulação quanto que ele daria de economia para você. E claro, não esquece de colocar no comentário qual foi a sua economia em um mês se você tivesse o GNV no seu carro, beleza? Para facilitar a sua vida, a Comgás também tem um mapa interativo com todos os postos de GNV disponíveis. Dá até para planejar uma rota mais longa sem a preocupação de ficar sem GNV. Então esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com um amigo seu que precisa dessa informação e se caso você não for inscrito, inscreva-se agora mesmo e deixe o sininho ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos, um ótimo descanso para você que está em casa, um ótimo trabalho para você que está na sua jornada. Desejo que você tenha um dia abençoado e retorne para casa em segurança, com saúde e alegria e, claro, sempre com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!